pessoal, hoje estou aqui para falar com vocês a respeito da importância de fazer a gestão dos terceiros, principalmente se o ambiente é ensejador de aposentadoria especial. Por quê? Bom, eu não sei se todos sabem, mas a contratante de serviços intramuros, ela é obrigada a reter, ela deve reter 11% sobre o valor do serviço prestado, aí em relação ao recibo, nota fiscal, e reter, ela deve reter esse valor e recolher ele à Previdência Social, ok? Bom, e nesse sentido, quando o trabalhador terceirizado ele for submetido a um agente nocivo ensejador de aposentadoria especial, a contratante ela deve reter percentual adicional de 2, 3 ou 4%, conforme o agente aí ao qual o terceiro está exposto, sendo que 2% é caso o agente nocivo seja ensejador da aposentadoria especial após 25 anos de trabalho, 3% após 20 anos de trabalho e 4% após 15 anos de trabalho, ok? Bom, mas toda prestação de serviço enseja essa retenção? Não são todas, Bom, primeiramente, para ver a retenção, ele só se aplica nos quais casos, Primeiro, tem que ter cessão de mão de obra ou empreitada de mão de obra, sendo que a cessão de mão de obra aí, ela tem umas peculiaridades, para ser identificada. Uma delas aí é que o trabalhador ele tem que estar à disposição da contratante, ou seja, o empregado da contratada ele está sob a supervisão, sob a demanda do contratante, claro, respeitando o objeto de contrato. O local tem que ser o local da própria contratante ou de terceiro, por ela designado. E o serviço ele tem que ser contínuo, não pode ser um serviço eventual, então ele tem que ter uma continuidade aí, respeitando esse aspecto de periodicidade, ok? Já quanto à empreitada de mão de obra, ela é caracterizada aí por uma tarefa, um objeto, ou um serviço, objeto de um contrato, que tem como objeto definido, ou seja, a execução de determinada atividade. Então ele tem uma finitude, ele tem ali o período ali que ele vai iniciar dessa obra, desse serviço, dessa tarefa, e o período que ele vai acabar, ok? Bom, então esse é o primeiro aspecto, Então vai ter a retenção caso seja aí uma prestação de serviço intramuro, que tenha cessão de mão de obra ou empreitada de mão de obra. O segundo aspecto que deve ser respeitado é que não são todos os serviços, são alguns serviços estabelecidos que haja retenção. E aí, conforme dispõe aí a Lei 8.212, o Decreto 3.048, que é o Regulamento da Previdência Social, assim como a Instrução Normativa 971 da Receita Federal, ok? Então, ou seja, todos os serviços? Não, tem que ser aquele serviço que está estabelecido na lei, no regulamento ou na Instrução Normativa anteriormente indicadas, ok? E, por fim, tem que ser respeitada alguns aspectos que dispensam a retenção. Por exemplo, se for uma empresa, uma prestadora de serviço do Simples Nacional, ela não é objeto do recolhimento da contribuição social, ela está dispensada dessa retenção, exceto, claro, se ela for constante, a atividade da empresa for constante do anexo 4 da lei 123 de 2006, ok? Bom, outra particularidade aí é quanto ao valor, Caso o valor a ser recolhido seja inferior aí, ao limite estabelecido pela Receita Federal, caso o serviço ele seja executado pelo sócio ou pelo proprietário, desde que não tenha empregado envolvido, caso seja também um serviço profissional aí regulamentado, então também não há exigência da retenção, ok? E também há algumas outras particularidades. E no caso de construção civil, então tem várias peculiaridades que precisam ser atendidas. Então caso haja aí uma prestação de serviço, ou tomador de serviço
seja construção civil, né, voltado à área de construção civil, tem que ficar atento a algumas peculiaridades, estabelecidas principalmente pelo Decreto 3.048 de 99 e pela Instrução Normativa 971 de 2009, ok? Bom, então, aí, né, algumas empresas, né, que contratam aí a prestação de serviço, elas são obrigadas a fazer a retenção aí do prestador de serviço dos 11%, né, para a contribuição da Previdência Social, e caso submeta, né, o terceiro a uma condição especial, deve reter nessa contribuição aí adicional de 2%, 3% ou 4%, né, conforme o agente nocivo, ok? Então isso aí implica a importância, né, da gestão dos terceiros. E aí, cabe uma observação bem importante, né, que a contratante ela deve fornecer à contratada o seu LTCAT. Perceba que aqui a gente tem uma inversão. É muito comum a contratante ela pedir para a contratada, né? Ó, você vai prestar serviço aqui para mim, mas você precisa apresentar esse documento. Só que na verdade deveria acontecer o inverso, né? A contratante é que deve encaminhar à contratada o seu LTCAT, dizendo: olha, contratada, você vai encaminhar seus empregados para trabalhar aqui no meu ambiente, né? E está aqui o meu documento, onde apresenta as demonstrações ambientais, para que você identifique, né, caso, né, algum colaborador seu seja colocado aí, né, numa condição de exposição a agente nocivo. Por quê? Porque com essa informação, a contratada, né, quando ela for emitir a nota fiscal, ela vai destacar na nota fiscal o respectivo valor ali de retenção, inclusive acrescentando os respectivos percentuais de 2%, 3% ou 4%, conforme o agente. Então isso aqui é um ponto de muita atenção para as empresas, né? Elas precisam fornecer essa informação aí à contratada. E a contratada, por sua vez, com base nas informações que ela recebe, né, ela consegue tomar aí a decisão se há exposição ou não há exposição a determinado agente, ok? Bom, e a Receita Federal, ela incumbe a ela fazer essa verificação, e ela faz esse trabalho de verificar a conformidade, né, e a regularidade dos devidos recolhimentos. Ou seja, a Receita faz esse papel fiscalizador, identifica inconsistência. E aqui é um ponto-chave. De quem é que ela cobra essa inconsistência? Suponhamos que a contratada ela expõe os trabalhadores estão expostos a agente nocivo e ela não recolhe, né, a contribuição adicional. A contratante também não. Né? Posteriormente, a Receita Federal identificou o passivo. De quem é que ela vai cobrar? Ela vai cobrar da contratante, não da contratada. Né? Por quê? Porque a responsabilidade de fazer a retenção era da contratante, ok? E essa fragilidade das empresas vai aparecer muito forte em relação ao E-Social, né, e a EFD-REINF. Por quê? Porque olha só uma situação aí hipotética, mas muito comum. Né? A contratada, a que presta o serviço, ela vai lá e informa, né, no E-Social, os fatores de risco que os seus empregados estão expostos. E ela, por sua vez, coloca lá que o empregado está exposto ao ruído acima do limite de tolerância, né, acima de 85 decibéis, uma jornada de 8 horas, e que aquele empregado trabalha no ambiente, né, de uma empresa terceira, ok? E aí, então, ou seja, tá declarando, tá confessando ali que o empregado está exposto a um agente nocivo, ok? Bom, e aí lá na EFD-REINF, a contratante, a tomadora de serviço, ela vai lá e informa os valores que foram retidos. E informa o CNPJ da empresa, ó, dessa empresa foi retido tal valor. E aí, percebam que a situação é simples, né? O cruzamento tanto das informações do E-Social como da EFD-REINF vai apontar, peraí, mas os empregados da contratada estão expostos a agente nocivo e a contratante não está fazendo a retenção. Então, dessa forma, né, a Receita vai identificar esse passivo, vai notificar e cobrar os valores devidos pela contratante.